Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Paulo Jordão falando novamente com vocês e hoje eu trouxe um assunto bem interessante. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre administração condominial. Algumas pessoas me pediram para falar, para dar algumas dicas, algumas informações ali de como terem uma boa administração condominial. E pensando nisso, eu listei o que eu vou chamar aqui de os 5 princípios básicos para uma boa administração condominial, tá? Antes disso, por favor, já vão lá, curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo para que eu possa continuar fazendo vídeo para vocês, tá? Agradeço de coração a todos que vêm assistindo nossos vídeos, que vêm curtindo, compartilhando e comentando. Muito obrigado, pessoal, obrigado mesmo a todos. Para mim é muito importante isso. E vamos lá então, gente. Os 5 princípios básicos para uma administração condominial. Lembrando que esses princípios são orientações minhas, não são recomendações minhas para que vocês apliquem no condomínio de vocês ou cobrem no condomínio de vocês. São informações que eu particularmente julgo interessantes e necessárias, ok? Vamos lá. 5 princípios. O primeiro deles, transparência. Eu creio que uma boa administração condominial, uma boa gestão, deve ser pautada, antes de qualquer coisa, pela transparência. O síndico, o gestor, a administradora deve criar meios, ferramentas e mecanismos para que ele possa dar uma maior transparência possível à sua gestão, ok? Como que ele pode falar isso, como que ele pode passar isso para os moradores? Num primeiro momento é informar os moradores de toda a situação que aconteça no condomínio. Alguma manutenção emergencial que ele tenha que fazer, por exemplo, nos telhados. Passou uma ventania, destelhou o condomínio, comunica. Manutenção emergencial, comunica. Processo novo contra o condomínio, comunica. Todas as informações devem ser públicas. O que é muito interessante hoje em dia é contratar uma administradora que disponibilize as pastas de prestação de contas digitalizadas para dar uma transparência maior. Os contratos de prestadores de serviço digitalizados e disponibilizados pelo site do condomínio. Pastas de prestação de contas, seguro, AVCB, todas as informações relevantes e interessantes aos moradores públicas. Disponibilizem a todos, ok? Então a transparência é o primeiro princípio que eu deixo aqui para vocês, tá? Um segundo princípio que eu acho também muito importante é o princípio do planejamento. Um condomínio sem planejamento é um condomínio sem administração, sem gestão. É claro que todos vão me falar que o condomínio já tem a previsão orçamentária anualmente. Previsão orçamentária seria o início de um planejamento financeiro para o condomínio. Não seria o planejamento do condomínio todo. O condomínio é formado por muito mais itens do que apenas o financeiro. Então nós teríamos um planejamento de manutenção corretiva dos problemas do condomínio, manutenção preventiva e manutenção de melhorias. Aí já não seria manutenção, seriam melhorias especificamente, o que vai agregar valor ao condomínio, tá? Troca de um piso do hall de entrada, emborrachamento do piso da garagem, por exemplo, isso você já agrega valor. Então o condomínio tem que ter o planejamento financeiro, o planejamento para manutenções e um planejamento mínimo com funcionários, tá? Ele tem que ter ali um descritivo, um plano, um rascunho, mínimo que seja, sobre os funcionários, sejam eles orgânicos, funcionários próprios ou funcionários terceirizados. O condomínio tem que fazer ali uma conta mínima para saber o que mais vale a pena para ele naquele momento, funcionários próprios ou funcionários terceirizados. Esse é um assunto que eu vou entrar num próximo vídeo. O que vale a pena para o condomínio, funcionário próprio ou funcionário terceirizado? Depende muito da atual situação econômica do condomínio e da quantidade
de tempo desses funcionários, seja terceirizado, sejam orgânicos, ok? Então já passamos 2 princípios, transparência, planejamento. Vamos para o terceiro princípio, organização. Claro que um planejamento sem organização não consegue sair do papel, você não consegue executar qualquer planejamento sem organização. Então a organização é um princípio praticamente que obrigatório. Mas essa organização a gente consegue aprofundar ela um pouquinho mais. Como que a gente como que a gente prepara uma organização realmente efetiva para o condomínio? Não basta você ter um planejamento do que você tem que fazer ao ano. Você tem que fazer uma agenda. Então o que eu julgo interessante para o condomínio? Coloque todas as informações em agenda. Prepare o seu ano todo. Invistam um pouco mais de tempo no começo do ano, nos 2, 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, para você poder fazer uma organização do seu planejamento para ter essa execução ao longo do ano. Sem a organização, você não consegue executar o planejamento. O que eu julgo interessante em organização? Você ter uma agenda para renovação de seguro, renovação de AVCB. Você sabe, por exemplo, que o seu AVCB vai vencer no mês de outubro. Antes disso, você pauta 3, 4, 5 meses antes para começar as vistorias no seu condomínio para poder adequar eventualmente alguma desadequação. Por exemplo, as plaquinhas de sinalização por algum motivo estão inadequadas. Então você tem tempo hábil e suficiente para adequar essas pequenas questões para poder chegar em outubro e promover a renovação do seu AVCB sem maiores problemas, sem grandes sustos, tá? Impostos, você tem que ter uma agenda dos impostos, você tem que ter uma agenda para controlar se o seu administrador, se a sua administradora está recolhendo os impostos, por exemplo, que devem ser retidos na fonte, que devem ser retidos por conta da emissão de notas fiscais, está recolhendo os impostos, os encargos sociais dos funcionários. Por exemplo, o condomínio que tem funcionários próprios, orgânicos, ele tem que recolher INSS e FGTS. Você tem uma agenda disso? Você sabe se a sua administradora, se o seu administrador, se a sua contabilidade está recolhendo isso em dia? Então é interessante você ter uma agenda com essas datas e prazos para poder cobrar esses prestadores de serviço da execução desses serviços, desses recolhimentos, ok? E a renovação de contratos, básico. Você não pode ser surpreendido durante a sua gestão com um contrato que está vencendo. Às vezes você tem um prestador de serviço que é, de certa forma, caro no mercado, presta um serviço razoável, e você sabe que existem outros profissionais com serviços equivalentes, tão bons quanto, por um preço menor. E você quer trocar, só que você não pode trocar por força do contrato. Você então aguarda o término desse contrato para notificar e rescindir o mesmo. Ocorre que você perdeu esse prazo para rescindir o contrato, ou melhor, para não informar da não renovação desse contrato, e esse contrato renovou automaticamente. Você vai ter que aguentar ali, vai ter que concordar com a permanência dessa empresa por mais um tempo, a contragosto. E de forma desnecessária, porque você tem outros no mercado que prestam o mesmo trabalho a um custo muito melhor. Então, ter uma agenda do vencimento dos contratos é muito bom e muito importante, porque você consegue, inclusive, renegociar os contratos, conseguindo preços melhores, tá? Então, vamos lá, repassando. Primeiro tópico, primeiro princípio, transparência. Segundo princípio, planejamento. Terceiro princípio, organização, ok? Um quarto princípio que eu acho muito interessante, reuniões periódicas. O síndico, o administrador, o gestor, eles têm que estar disponível para se reunir periodicamente com os moradores, com o conselho. Ele tem que estar disponível aos moradores, ao conselho, periodicamente. O que eu aconselho particularmente? Agende uma data, no mínimo mensal, para estar à disposição de todos.
Não basta falar aos moradores, olha, eu estou na administração toda terça-feira à noite. Não, o que eu acho interessante, coloque todo mês um comunicado nos quadros de aviso. Dia X, dia 15, o síndico estará presente na administração para o recebimento de moradores, prestadores de serviço e esclarecimento de dúvidas, soluções de questões. Ponto. O síndico tem que se fazer presente, ele tem que se fazer disponível aos moradores. Não basta só falar que está lá disponível. Ele tem que comunicar aos moradores que ele está disponível. E fazendo isso de forma periódica. Eu garanto que isso evita inúmeras discussões desnecessárias em assembleia, ok? Outro ponto, assembleias. Eu sei que assembleias é obrigatório pela convenção, a AGO, Assembleia Geral Ordinária, e de vez em quando as assembleias extraordinárias. Ocorre que alguns condomínios que eu tenho ciência não mantêm uma rotina para a realização da AGO. Acabam fazendo a AGO, exemplo, num ano faz em janeiro, no outro ano faz em março, no outro faz em fevereiro. Isso não gera uma rotina dentro do condomínio. Os moradores não têm aquela certeza, eles não adquirem o hábito de que no mês tal de todo ano eles vão ter ali uma AGO. Isso, do meu ponto de vista, é ruim porque você desagrega, você dispersa os moradores, você não incentiva eles a comparecerem na sua AGO. Então, o que eu aconselho? A sua convenção diz que a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, tem que ocorrer no primeiro trimestre do ano. Passe a fazer, exemplo, a sua AGO todo mês de março. Faça isso repetidas vezes. Um ano, no segundo, no terceiro, você vai notar que o número de moradores na sua AGO começou a aumentar. E, se você fizer as reuniões periódicas antes, você vai notar que o número de moradores aumentou e o número de discussões diminuiu, porque você teoricamente já discutiu todas as questões e problemas individualmente antes da AGO. Você acaba tendo uma AGO mais sadia, mais tranquila, mais fácil, ok? E o quinto princípio, que eu acho de suma importância, é o acompanhamento jurídico. Eu creio que todo condomínio tem que ter um acompanhamento jurídico, seja ele a qual título for. Nós temos aí no mercado administradoras que oferecem assessoria jurídica, nós temos assessoria jurídica pura e simples dos escritórios de advocacia e nós temos assessoria jurídica dos advogados profissionais autônomos. O condomínio, do meu ponto de vista, independente da assessoria jurídica que ele escolher, ele tem que ter uma assessoria jurídica. A grande questão aqui é, não basta ter uma assessoria jurídica, tem que usar essa assessoria jurídica. Eu vejo inúmeros condomínios que têm um escritório de advocacia, exemplo, contratado, e esse escritório presta apenas o serviço de cobrança de cotas de condomínio em atraso. Eles, no dia da assembleia, mandam um advogado representando o escritório para esclarecer eventuais dúvidas. E apenas isso, nada mais. Advertência, notificação, multa, análise contratual, solução de conflitos, intermediação de soluções, de conflitos entre até mesmo moradores, isso fica tudo relegado a um segundo plano. E do meu ponto de vista, o condomínio deixa de utilizar uma mão de obra extremamente importante e válida. Então o que eu aconselho? Tenha um corpo jurídico e use esse corpo jurídico. Você está com um problema com o morador de uma unidade por conta de vazamento, não consegue identificar de onde que é isso, e quando se reúne com o morador, acaba em discussão. Chama o advogado. Pede para o corpo jurídico contratado comparecer para intermediar uma solução. Faça uma reunião de intermediação, uma reunião de conciliação. É a melhor solução que você vai ter no condomínio. Os condomínios acabam não tendo esse corpo jurídico, ou melhor, não utilizando esse corpo jurídico. Aí o que acontece? Um problema, uma questão que poderia ter sido solucionada há muito tempo entre quadro diretivo, morador e jurídico, acaba sendo solucionada ou não, acaba virando uma discussão homérica na Assembleia. Então, assim, voltando um pouquinho, pessoal,
O departamento jurídico não serve apenas para fazer cobrança de cota condominial em atraso. Ele serve para fazer conciliações entre moradores e quadro diretivo. Ele serve para fazer análise de contratos, multas, advertências, notificações. Ele serve para orientar caminhos e meios para rescisões contratuais. Ele serve para orientar soluções e intermediar conflitos, ok? Então vamos lá, dos 5 princípios que eu acho importante são transparência, planejamento, organização, reuniões periódicas e um acompanhamento do quadro jurídico, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que isso ajudem, no mínimo, alguns condomínios ali a tentar uma organização mínima, tá? Eu sei que tem muita gente que vai falar, puxa, mas isso daí é o óbvio. Sim, é o óbvio. Tem muitos condomínios que nem o óbvio tem, e esse assunto que eu passei para vocês comporta um aprofundamento gigante. Eu posso destrinchar aqui cada princípio desse em um vídeo novo. Se isso for interessante também, escrevam, falem, mandem uma mensagem, um e-mail para a gente poder pensar nesse assunto, ok? Espero mais uma vez ter ajudado um pouquinho, contribuído um pouco para ajudar aí a organizar alguns condomínios. Mais uma vez, curtam o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem e compartilhem. Um abraço, até o próximo vídeo.